Gente, olha só. Aprender a lidar com o dinheiro desde cedo é um dos maiores presentes que podemos oferecer às crianças. E o projeto Contos e Contas leva esse aprendizado de forma leve, divertida para as escolas, unindo histórias, brincadeiras e lições de vida que despertam aí o senso de responsabilidade e também de planejamento. E para explicar para a gente a importância da educação financeira na infância, aqui comigo, a idealizadora do projeto, Márcia Bedin, que vai contar tudo para a gente. Márcia, boa tarde. Boa tarde, que honra estar aqui, né? Poder falar desse projeto, que também é muito maravilhoso aí para as crianças de Cascavel, Toledo e região. E como que nasceu essa ideia? Eu trabalhei em uma cooperativa de crédito, então atendia as pessoas, empreendedores, fazia mentorias também com eles, e a gente começa a perceber que a dor é de não ter conhecido na infância. E eu também não conheci na infância, eu fui ter contato com a educação financeira de uma forma mais comportamental após os 30 anos de idade. E foi tendo esse feeling, né? Se as pessoas tivessem contato na sua infância, com certeza teriam feito escolhas diferentes, né? E eu mesmo busquei educação financeira pela dor, então eu estava endividada, não sabia lidar direito com o cartão, porque na matemática é muito simples, né? Ah, você tem que gastar menos do que ganha e pronto. Mas quando a gente vai ver a questão das escolhas, a questão de comportamento, a gente tem que fazer toda uma análise e saber por que a gente carrega aqueles comportamentos, aqueles padrões que vêm lá desde a infância. E aí surgiu esse interesse de despertar nas crianças, de plantar essa sementinha nas crianças para que elas comecem a ter esse despertar da consciência financeira. Uhum. E isso que você falou é bem importante, porque eu também tive uma experiência parecida. Então, na minha infância, o que eu lembro assim de educação financeira é justamente aquelas moedinhas e dinheirinho de papel ali que a gente recortava para brincar, mas não de uma forma intencional no sentido de aprender o real valor do dinheiro, mas só de brincadeirinha. E hoje a gente vê que é muito importante o quanto antes começar a ter esse contato mais sério com a educação financeira, que faz diferença, né, Márcia? Sim, faz diferença. Então, eu busquei uma especialização em economia comportamental, né, para poder levar isso, porque até então eu pensava nos adultos, né, de como trabalhar esse comportamento nos adultos. E a gente começa a ver que realmente falta para a criança, para o adolescente, para chegar na fase adulta já com esse conhecimento. E a gente consegue, então, levar para as crianças, por mais que eu vou com uma personagem, né, que é a doutora Econolinda, então consigo trazer a atenção deles. A gente tem uma musiquinha também que canta lá com eles fazem os gestinhos, então vai trazendo toda essa atenção deles. De forma bem lúdica. De forma lúdica. Tem o Mosquito da Gastança, que é uma plaquinha Como muito que é o nome? simples. Mosquito da Gastança. Que Isso. é? É uma plaquinha que tem com um desenho de um mosquitinho e aí conta a historinha, né, do menino chamado Dudu, que ele foi picado pelo mosquitinho da gastança. Será que alguém mais aqui foi picado por esse mosquitinho? Quer comprar tudo que vê? Então a gente começa a trazer de uma forma muito lúdica, encantadora e desperta a atenção deles. Não é um trabalho longo, é mais ou menos 40 minutos a 1 hora que a gente fica com eles. Então tem a Cris também, que é parceira ali do projeto, né, que ela é pedagoga. E aí ela trabalha com a cartilha, trabalha ali, também tem historinha e atividades. Porque aí conforme a gente vai fazendo as atividades, a gente também vai ensinando eles, no decorrer de todas as atividades, os conteúdos que envolvem ali as escolhas, a educação financeira. Para que eles tenham mesmo essa consciência, né? Porque a gente tem 2 padrões de pensamento, tem o sistema rápido e o sistema devagar. E o Daniel Kahneman fala muito sobre isso. Mas como introduzir isso para as crianças, né? Então, estimular elas a pensarem antes de uma decisão, antes de qualquer tipo de escolha, para que elas comecem a pensar que cada escolha tem uma consequência, seja positiva ou negativa. Então, isso abrange não só a educação financeira, mas é um assunto para a vida. Claro que a gente traz nesse tema, que é um tema que para eles é desconhecido, né? E aí eles começam a ter até insights, ideias de fazer brinquedo de reciclável, de poder acumular ali... Para economizar para economizar, de poder, né, fazer alguma coisa com o que está aproveitando em casa. A gente fala também sobre a generosidade.
né, que é muito importante. Eu estou com um brinquedo lá, que ele está bom, então posso doar. Eu estou com uma roupa que ficou pequena, mas ela está boa. Eu posso doar e, assim, alcançar outra criança. Tudo isso faz parte da educação financeira. Vê lá no armário, olha, mãe, está faltando isso, está faltando aquilo. Então, como eles já estão ali em fase de alfabetização, é interessante até em casa os pais irem aproveitando disso para estimular eles. Olha, vamos ver o preço. Está faltando o sabonete? Vamos ver quanto está? Para eles terem ideia de Começarem que cada coisinha também, né? custa, né? As coisas não vêm, né, de graça. E assim, a gente entrega a cartilha para eles de forma gratuita, mas a gente explica para eles que não é de graça, né, que teve um custo por trás disso e que eles vão ter que ter o custo de prestar atenção e de querer aprender. E esse trabalho que vocês estão fazendo nas escolas, né, com as crianças, tem que ter continuidade dos pais. Eu imagino. De que forma vocês incluem eles nesse projeto? Então, para o ano que vem, a gente quis fazer esse ano para a gente sentir se a nossa metodologia tem resultado com as crianças, porque uma coisa é você planejar, outra coisa é a prática. Então, tá, isso vai dar certo com as crianças, vai dar certo com as escolas. Então, a gente fez essa primeira rodada para a gente ter essa noção. E para o ano que vem, a gente quer fazer rodas de conversas com os pais nos salões comunitários. Então, ir de salão comunitário, de bairro, tratar aqui as regiões de Cascavel, né? Nós temos alguns territórios aí, tudo. Então, a gente quer tratar com as comunidades, levar essas rodas de conversa de forma gratuita também para os pais, para despertar essa consciência, porque tem criança que dedura os pais, né? Eu tinha o cofrinho lá e meu pai pegou meu dinheiro. Então, eles deduram ali também. Então, a gente sabe que precisa dessa continuidade desse trabalho. Uhum. E daí, assim, vocês são em quantas pessoas que vão nas escolas e fazem, então, esse trabalho diretamente com os alunos? Nós somos em duas. Duas pessoas. Duas e daí pessoas. vocês vão, fazem ali, contam a história, como que funciona na prática ali, para mostrar para as crianças? Então, a gente chega atraindo elas com a doutora Econolinda, né, falando, a doutora vai com o estetoscópio, então a gente fala que ele é mágico, que ele escuta o tum-tum do coração, tem o tum-tum batendo mais rápido. Será que foi picado pelo mosquito da gastança? Então, a gente trabalha com mosquito. Será que o teu cofrinho, como que ele tá? Ele tá gordinho ou ele tá magrelo? Será que você não tá alimentando o teu cofrinho? Então, a gente vai falando com eles nessa linguagem mais adaptada para eles. Que são crianças de que idade, mais ou menos? De 3º a 5º ano. Então, vai ali dos 8 até os 10, 11 anos. Esse quase primeiro na trabalho. pré-adolescência ali. Isso. E aí, o ano que vem, né, a gente quer abranger, mas tudo tem que começar, né? A gente fala que é um passinho de cada vez, né? Montinho, montinho, montão. Então, a gente também tem que começar devagarinho. Hoje, nós somos voluntários nesse projeto. Nós conseguimos alguns apoios ali para impressão das cartilhas, para que a cartilha seja entregue, né, de forma gratuita para eles. Num papel todo pensado para eles poderem fazer as atividades, para eles poderem preencher tudo certinho. Então, a gente conseguiu esse apoio. O nosso trabalho tem sido voluntário. E aí nós estamos buscando leis de incentivo para o ano que vem, para que as empresas possam deduzir lá do imposto de renda e poder apoiar de uma forma mais abrangente o projeto. Então, o projeto iniciou esse ano? Sim, iniciou agora e final de outubro. Então, assim, foi uma ideia que a gente teve ali começo de outubro e foi muito rápido. Quando eu apresentei a ideia para algumas dessas empresas, elas já falaram, nossa, educação é muito legal, vamos fazer. E aí já teve esse apoio, então vamos começar, vamos ver como vai ser. E aí a gente começou e a ideia agora é não parar mais e abranger, né, cada vez mais. Então a gente pretende, no ano que vem, ter um espaço físico, a gente pretende levar esse ensino de trabalhar com recicláveis, né, para atuar tanto na sustentabilidade e na bioeconomia, que trabalha isso também. Né? Então, e levar para as famílias mais vulneráveis, porque a escola particular, eles têm esse conteúdo, mas as escolas municipais, né, e nas praças, biblioteca pública, e nesses locais onde pessoas com maior vulnerabilidade social também possam ser inseridas, possam ter contato com esse assunto. Porque às vezes a gente fica pensando, a pessoa lá não foi falta de oportunidade, tal, mas quem está numa região periférica tem falta de oportunidade, sim. Tem assuntos que não chegam. Eles não têm tanto acesso, né? Não tem muito acesso a esses conteúdos. Então, a gente quer ir para os distritos, a gente quer levar esse conhecimento, né, que fez tanta diferença na nossa vida, né, realmente gritar
para o mundo esse conhecimento, e a gente começa mudando a nossa comunidade, mudando o espaço ali que a gente vive. E em relação a feedback, vocês já tiveram algum retorno, algum feedback, tanto professores, os pais, o que vocês já ouviram aí de retorno desse projeto? Os professores, né, estão encantados também, muitos elogios, eles veem, nossa, é muito legal, falta isso nas escolas realmente, falta levar esse conhecimento realmente para as crianças, né? E as crianças, a gente recebe cartinhas delas ali na hora, né? Ai, amei o seu vestido, ai, amei, sabe? Então, assim, você fica, né, e eles gostam também do conhecimento, né? A gente fala, show, mosquito, então eles, sabe, retribuem, você vê que muitas vezes, em algumas crianças, é um olhinho ali abertinho, você vê querendo mais conhecimento. Às vezes é o primeiro contato que eles estão tendo de forma aberta, porque tem casos que é tabu falar de dinheiro, tem crianças que estão num ambiente em que os pais brigam por causa de dinheiro, então dinheiro muitas vezes remete a dor, a sofrimento, a problema. Então, eles... a gente percebe assim na reação que o corpo fala, né? A gente percebe na reação deles ali. Às vezes, quero saber, mas esse é um assunto que eu tô com medo, que eu... Né? Então, a gente tem que desmistificar mesmo isso para as crianças. E vocês vão uma vez na escola, tem um trabalho de acompanhamento? Como que vocês fazem? Nesse momento está sendo uma vez. Então, a gente leva, joga essa sementinha e pedimos a Deus crescer, que vá no terreno certo, né? Na terra fértil ali deles. E para o ano que vem a gente pretende sim ter um acompanhamento. Então, todas as escolas que forem atendidas pelo projeto, né, que forem aceitas ali pelo projeto, a gente quer fazer um cadastro dessas crianças, levar para esse espaço físico, ir para o salão comunitário do bairro, até a gente poder ter esse espaço físico, porque tudo tem custo. Então, são os passos ali um passo de cada vez que a gente pretende dar. E acredito que 2026 promete, a gente vai estar com esse projeto aí levando esse assunto de forma gratuita para as comunidades. E Márcia, você que é idealizadora, uma das, né? Porque tem a pedagoga também, a Cris, que participa junto com você. Mas como que você se sente já tendo aí essas primeiras visitas nas escolas? Está saindo como vocês tinham planejado? Sabe, quando a gente pensa assim, a gente chega numa determinada idade, eu falo, de maturidade, porque até então, né, se trabalhava, e até o conceito que eu tinha, eu preciso trabalhar para ter dinheiro, preciso, né, conquistar, preciso casa, preciso de carro. Chega num momento da vida que a gente pensa assim, e que a gente começa a falar, o que eu faria de graça? O que faz meu coração vibrar que eu trabalharia com isso de graça? E a gente encontrou nisso, e nas crianças, o que faz o nosso coração vibrar. Né? De entregar algo para eles, sem esperar nada em troca deles. Né? E se alguém quiser apoiar, ok. E se não quiser, nós vamos continuar. Que nem que a gente não tenha cartilha, nem que a gente tenha que ir fazendo a folha sulfite, mas a gente quer continuar, porque isso é algo que move o nosso coração. Então, a gente está muito feliz com os pequeninos frutos que a gente já tem colhido desse trabalho nas escolas que a gente passou. Uma das escolas, eu tenho um filho que estuda, né, na escola municipal, que é a Diva Vidal, aqui do bairro, e eu chego lá para buscar ele, não importa se eu não estou com a roupa da doutora Econolinda, as crianças vêm, oi, doutora, né? Já reconhece. E isso é muito legal. Que legal. Isso é muito gratificante, assim, de reconhecer e de saber que elas têm alguém a recorrer também. Né? E qual que é o Instagram para as crianças, para os pais acompanharem o projeto de vocês? Então, é @contos.contas. Né? E também pedir, se tiver algum apoiador que gostaria de apoiar, que queira apoiar o projeto. De incentivar, né, o projeto. Nós estamos aí acolhendo e acolhendo as escolas também, para agendar, já abrindo a agenda para o ano que vem, para a gente poder já começar com esse trabalho. É isso aí, muito obrigada, viu, pelas informações e pela participação, tá? Eu que agradeço o espaço. Obrigada.